Olá, olá. E Tudo aí? bem? Muito obrigado. Tá bem? Obrigada. Palmas? E... Nem tanto, gente, nem tanto. A gente não tem uma expectativa muito grande, viu? Muito bem-vindo, muito obrigado por terem vindo aí para ouvir um pouco da solução que a gente tem. Né? Nós temos aqui, me deram 20 minutos, mas, puxa, com 20 minutos dá tempo de passar até uma receita de bolo de cenoura no final. Então, a gente vai com uma expectativa um pouco mais baixa para falar um pouco sobre a Ambify ou a Ambipar, que é, na continuação do que eu ouvi do que o André falou da Núclea, é uma forma de solução para a gente poder trazer uma compensação de carbono ou para poder trazer uma economia mais verde. Vocês estão ouvindo bem aí? Beleza. Tá lá o slidezinho bonitinho? É assim que as coisas funcionam, tá vendo? É assim funciona bem. Muito bem. Aqui então a gente tem uma forma de trazer ou de agregar valor para a sociedade, trazendo um pouco da economia verde para o nosso dia a dia. Né? A plataforma de compensação de carbono da Ambipar, falando um pouco sobre quem é a Ambipar, uma multinacional brasileira, já de 30 e poucos anos aí, com capital aberto na Bolsa, aqui na B3, também na Bolsa de Nova York, trazendo soluções ambientais para todo mundo, mais de 450 bases ao redor do mundo, em todos os continentes, enfim, trazendo aí uma forma da gente agregar valor para a sustentabilidade. Né? Aqui, dentro desse produto específico, que é uma forma da gente linkar, ou uma forma da gente disseminar, né, esse engajamento das pessoas, o engajamento financeiro, o engajamento dos projetos de carbono, trazendo rastreabilidade para toda a plataforma. Né? E aí a gente traz um pouco do ar como valor mesmo, trazendo aí para o nosso dia a dia uma forma da gente entender o que é que o carbono, como é que o carbono funciona dentro da nossa vida, dentro das nossas expectativas, né? E como é que isso se agrega dentro do nosso dia a dia. Uma coisa interessante que a gente sempre precisa mensurar, o que a gente sempre precisa falar, é que nós estamos tratando de aquecimento global, ou mitigar todos os riscos que o aquecimento global pode gerar ou pode influenciar dentro do nosso dia a dia. Para isso é que a gente utiliza o crédito de carbono. Só que o propósito sempre é reduzir as emissões, sempre. Então, se a gente tiver uma opção de alternar o nosso veículo, a forma com que a gente anda, a forma com que a gente come, a forma com que a gente, ou com que as nossas companhias ou que as nossas empresas utilizam os recursos naturais, esse é o propósito. Investir em tecnologia, em filtros, etc., para poder reduzir essas emissões de carbono, esse é o propósito. E é sempre esse o propósito. Só que sempre tem uma margem, ou sempre tem um pedaço do zero carbono, né, da meta, do compromisso para poder zerar o carbono, que a gente não consegue reduzir. E é por isso que a gente utiliza o crédito de carbono como uma forma de usar ou de utilizar isso para essa compensação. Então a gente sabe que tudo que a gente faz, ou tudo que a gente traz, tudo que a gente gera, todas as nossas escolhas, eles emitem carbono. Né? A forma com que a gente escolhe andar, a forma com que a gente escolhe viver, a forma com que a gente escolhe, não só nós pessoas, ou também as companhias, as empresas, que elas escolhem trabalhar, emite carbono. Né? E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente consegue dar uma disseminação, uma diversificação, uma acessibilidade a um mercado que antes estavam sujeitos a somente alguns específicos segmentos. Né? E é por isso que a gente traz essa solução ou essa forma de engajar, não só na compensação, mas como investimento, de trazer isso como uma acessibilidade a um mercado e a todo um ecossistema livre e todo engajado. Né? Como a gente pode ver, toda a parte da Ambipar que eu já falei um pouquinho para vocês, né? Ele tem ali um propósito de sustentabilidade no seu próprio DNA, na sua própria existência, e todo
um ecossistema que envolve investimentos, que envolve clientes, pessoas físicas, né, engajados, os clientes das companhias, os clientes PJ como companhias, trazendo isso dentro de uma economia circular, tratando como crédito de carbono, ESG, sustentabilidade, como forma aí de trazer esse mundo para o nosso dia a dia. Agora lembra que existem algumas responsabilidades, né? E essas responsabilidades estão mapeadas dentro dos escopos 1, 2 e 3 de um protocolo internacional chamado GHG. Existem outros protocolos, SBTi, IPCS, salvo erro, mas o mais comum utilizado dentro do mercado voluntário é o GE. O GHG Protocol, que faz os gases do efeito estufa, o GE que mapeia esse GE. Então existem, dentro desse conceito, 3 escopos. O 1, que são as responsabilidades da companhia. O 2, o escopo 2, que ele é voltado para somente energia, né? E aqui no Brasil é muito fácil a gente falar sobre energia, porque mais de 90% de toda a nossa matriz energética ela é sustentável, ela é renovável, etc. Né? Só que essas discussões na Europa, na Ásia, em outros países, em países específicos, eles são muito delicados. Então o escopo 2 é para nós aqui, é fácil a gente falar, mas fora daqui é um pouco mais complexo o assunto. E o escopo 3 que faz parte da cadeia, tanto da cadeia upstream, que são os nossos fornecedores e as partes que estão antes da nossa atuação, quanto da downstream, que é a distribuição, a parte de resolução, a parte de distribuição, a parte que chega até a prateleira, como uma forma ou como um meio que o produto chega até a prateleira ou chega até ao consumidor final. No final de todo o ciclo, é sempre elos. Então toda a cadeia está ligada, desde o começo até o final dela, até o produto na prateleira, até inclusive como que aquela embalagem volta para a economia circular, e aí a gente entra em outro assunto, a gente entra em outro tema que seria a economia circular. Mas enfim, a gente traz então um plano de descarbonização dentro da Ambify, né? Como é que funciona? A substituição de matriz energética, as soluções dadas aí para as práticas de produção de baixo carbono. Lembra que eu falei que o propósito é sempre a redução do carbono, né? A redução das emissões do carbono. Por isso que existe um plano de descarbonização. Então, nesse processo, a gente consegue ajudar ou consegue começar uma mensuração para que exista uma funcionalidade prática, para que a gente dê materialidade e consiga fazer ao invés de só falar. Então, todo o fluxo de processo de levantamento, a validação dentro da tecnologia disruptiva, que nós utilizamos blockchain descentralizado e público, né? A emissão do próprio certificado, que a gente chama de certificado Ambify, que mostra qual que é o hash ID do blockchain, que traz isso para comprovação, inclusive, do elo de todos os escopos, né? E a aposentadoria do crédito de carbono em si dentro da certificadora. E aqui nós estamos falando de certificações internacionais, como Verra, Gold Standard, Ser Carbono, que são todas as certificações mais aceitas ao redor do mundo. A forma com que a gente entrega isso para a sociedade, ela é uma forma do certificado, como eu falei para vocês, né? E nesse certificado a gente tem serial number, e todo esse processo que eu estou dizendo para vocês é um processo autônomo. Tá? Não é nem automático, não precisa de pessoas que apertem botões para isso acontecer. Então nós temos todo um processo de automação para que exista o serial number da rastreabilidade do crédito de carbono quando ele é gerado, o hash ID do blockchain mostrando que ele é aposentado, dando a credibilidade para todo o nosso processo. Quais são os nossos focos, ou qual que é os temas mais importantes que a gente se embasa, ou que fazem parte do nosso pilar. Trazer todos para perto, pessoas, companhias,
departamentos ou diretorias ou divisões de sustentabilidade, supply chain, tecnologias, integrações e assim por diante, trazendo valor e não preço, porque quando você consegue agregar soluções sustentáveis, nós temos um público mais fiel, nós temos um público mais condizente com o que nós estamos pregando ao redor do mundo, já é uma necessidade de fazeção, né? E trazer e mostrar que nós não estamos mais falando do que pode acontecer no futuro, né? Então, muitas das coisas que a gente fala hoje já não são mais previsões, né? Já está na hora da gente resolver, senão nós não vamos ter planeta do jeito que a gente conhece, obviamente. Tá? Então, essa é uma forma. Lembra de todo o propósito, né? Os projetos de compensações que são viáveis para poder entrar dentro do blockchain, para poder serem tokenizados, são projetos de preservação florestal, que chama REDD+, né? REDD+, que seja ele qual for a certificação ou a forma com que é tokenizado, isso tem sempre a garantia da certificadora, né? Não somos nós que fazemos a certificação, mas fazemos as due diligence necessárias, né? E os outros projetos de matriz energética, de biomassa, seja ele biomassa, energia solar ou preservação ou energia alternativa, né? Os labels suplementares, que são subsistências, preservação de biomas e etc. Né? A forma com que a gente enxerga, né, ou que a gente faz todo o ecossistema funcionar, eles são através de APIs, todos eles ligados direto ao smart contract do blockchain, então são todos APIs abertas, são todas open source. Né? Esse daqui é uma forma que a gente utilizou para poder fazer a integração dentro dos sistemas da SAP, habilitando a primeira vez um ERP ter uma solução de sustentabilidade completa do início da mensuração até o final com a compensação. E aí alguns outros pontos ou alguns outros eventos que são utilizados de forma autônoma ou de forma automática, os cases ou a forma com que a gente utiliza a Ambify. Né? Lembra que dentro do próprio blockchain nós utilizamos um blockchain público, um blockchain descentralizado, né, que faz toda a mensuração e a rastreabilidade do serial number de quando ele chega, né, que é o processo de mint, até o final da tokenização, até a aposentadoria. Então, no momento que você recebe o certificado de compensação de carbono, você tem a origem do crédito de carbono, aonde é que foi utilizado isso, para qual ação foi delimitada. Isso permite você fracionar por processos. Então, uma rota, numa empresa de logística, uma rota pode ser compensada, uma rota específica, seja ela fracionada ou seja ela inteira. Você pode fechar um departamento, pode fechar um produto e deixar esse produto especificamente zero carbono e assim por diante. A forma com que nós escolhemos trazer a solução, ela nos dá muito mais credibilidade e confiabilidade por todo o sistema, por todo o processo. Já existe algumas pontes entre blockchains, né? Hoje, o blockchain nativo da Ambify foi o BNB Chain, que é um blockchain distribuído, o Proof of Authority, né? Só que já existe pontes para outros blockchains. Né? Inclusive, à tarde, nós temos lá, no stand da B3, nós temos um anúncio bem maneiro para poder fazer, né? Sobre uma parceria da B3 Digitas, o qual nós também estamos desenvolvendo outras parcerias. Então, temos, assim, várias fontes. Dificilmente existe alguma indústria que não utiliza a Ambipar como grupo ou de valorização de resíduos ou
de respostas a emergências. E todos os processos da Ambipar eles são zero carbono pela Ambify. Então, dificilmente, uma companhia que não esteja dentro do roadmap ou dentro do portfólio de clientes do grupo Ambipar, ele também não esteja usando ou não esteja sem conhecimento da Ambify como caminho. Certo? Agora, quanto aos créditos de carbono. Nós sabemos que existem várias fontes ou várias formas da gente falar sobre o crédito de carbono, sobre a viabilidade e a usabilidade. Quando nós estamos no mercado voluntário, é muito simples a gente falar de processos ou projetos que geram crédito de carbono, seja por preservação florestal, reflorestamento, ou blue carbon, né, proteção de manancial, alteração de fonte energética. No mercado regulado, nós temos as leis que permeiam ou que direcionam ou que mostram o que cada bioma ou que cada projeto pode ou não, ou quanto que esse projeto pode compor dentro das companhias que estão emitindo. Né? A ideia, dentro de um mercado regulado, é que se migre esses créditos de carbono, né, de uma utilização voluntária para uma utilização regulamentada. E o nosso mercado não vai ser diferente disso. Né? A regulação do crédito de carbono, ou a forma com que a gente enxerga a sustentabilidade ou o aquecimento global como problema, ele gera toda uma economia paralela para que todos os projetos e todas as fontes ou todas as formas de utilização dos créditos de carbono, eles sejam utilizados ou mensurados em prol da mitigação desses riscos. Esse é o propósito. Né? O que nós estamos dando, o que nós estamos oferecendo como solução, é uma forma autônoma para poder dar rastreabilidade, dar a confiabilidade e a credibilidade que aquele crédito de carbono existe, que ele foi performado e que ele foi utilizado para o seu fim. Né? Então, esse é um dos grandes desafios, uma das grandes lacunas que a gente fechou, né, como produto, como serviço. Justamente, as lacunas de utilizar tokenização como blockchain, seja ele qualquer blockchain ou qualquer ponte, qualquer bridge de blockchain que possa ser usado. Então, ou como utilizar o blockchain como uma fonte inspiradora, ou como uma fonte, um livro de registro imutável, e que te dê a segurança de que esse crédito de carbono está performado e ele existe, até a compensação ou a aposentadoria desse crédito de carbono, né, falando que esse crédito de carbono foi utilizado para o fim que você escolheu. Então, essa jornada, o que a gente oferece ou o que a gente mostra é a garantia e a segurança que essa jornada foi cumprida. De uma forma totalmente auditada, publicamente e com todos os códigos open source. Então você pode ir lá na Certic, por exemplo, que é uma auditoria de smart contracts. Está lá o projeto Ambify aberto, auditado e sendo monitorado 24/7. Quer ver qual que é o código, qual que é o smart contract da Ambify? Vai lá no BNB Chain, que foi a rede lançada. Inclusive, nós escolhemos o BNB, né? A Ambify existe desde 2021. E lá em 2021, o André, que falou aqui antes de mim, ele mostrou quanto que custava uma transação dentro do ERC20, dentro do blockchain do Ethereum, custava $10, $20. Né? E o nosso propósito, por quê? Porque o poder computacional necessário era maior. Nós escolhemos o BNB Chain porque naquele momento era o mais ágil, o mais rápido, para poder soltar os nós, para poder soltar e validar, e dá para fazer, e dá para escalar, e até porque o token, né, para você poder compensar uma xícara de café que utiliza 5 quilos ou 4 quilos de crédito de carbono, você consegue fazer isso com poucos centavos. E aí não fazia sentido pagar, né, o fee de mineração $12, $20 para poder compensar 10 centavos de reais num café. Né? Então, naquele momento, era o BNB Chain. Hoje já existe pontes para Polygon, para Solana, que são
também escaláveis e são tão em contas ou tão mais baratas quanto o FII de mineração do que já existe. Então o que a gente mostra é uma solução e uma forma da gente trazer o futuro ou trazer a nossa confiabilidade dentro do nosso prazo. Né? E aí a gente deixa sempre uma mensagem no final, que é qual que é o futuro que você aspira. Né? E para isso que a gente tem a Ambify falando que isso compensa. Gente, muito obrigado. Esse é o nosso foco e a gente fica à disposição em qualquer momento que vocês precisarem aí. Muito obrigado, gente.